Bem com vocês? Óculos aqui caindo. Oi, meus amores, meus fofitos, tudo bem com vocês? Óculos aqui caindo. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai fazer o nosso trabalho sobre a Idade Média, aquele trabalho desmitificando a Idade Média. Mas vamos lembrar um pouquinho. Se vocês pararem para pensar em Idade Média, ou se vocês pensassem em Idade Média antes dos nossos encontros sobre a Idade Média, a que vocês associariam a Idade Média? Vocês responderam lá no nosso fórum, não foi? Vocês já tiveram noção que as ideias que vocês tinham, algumas iam ao encontro do que é a Idade Média, outras estavam equivocadas. Será que a Idade Média para vocês é isso aqui? Será que é isso aqui? Será que é só isso aqui? Será que é esse? Esse? O que será a Idade Média? Bem, nós vimos que a gente tem uma convenção que nós podemos criticar, porque não existe uma data de início real e uma data de término, mas que nós concordamos que a Idade Média durou cerca de 1000 anos, do século V, com a queda do Império Romano, até o século XV. Então, é um período muito grande e um período muito, como eu vou dizer, muito diverso. A gente tem muitas coisas na Idade Média. A gente tem uma idade muito gigantesca, muito heterogênea, né? A gente tem muita coisa que a gente pensa quando fala em Idade Média. A gente pensa desde os castelos medievais ao imaginário medieval, às bruxas medievais, às lendas, né? A vida dentro desses castelos, que é muito diferente daquilo que a gente imaginava, as histórias, as canções, os cavaleiros, como a gente pensa também, né, naqueles seres lendários, e muita coisa que povoa os jogos que vocês assistem hoje, e muitos filmes que a gente assiste hoje. Bem, a Idade Média tem muita coisa, mas essa expressão Idade Média, ela era desconhecida dos próprios homens que viveram na Idade Média. Esse nome ele veio depois, do período posterior à Idade Média, que convencionou chamar esse momento, né, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna de Média, que seria o que estava no meio, a idade intermediária entre a Idade Antiga, clássica, dos romanos, dos gregos, e a Idade Moderna, que vocês vão estudar ano que vem, do Renascimento. Então, eles diziam que aquele era um momento intermediário e que não tinha acontecido nada de legal nesse momento. Eles, na verdade, desqualificavam este período porque eles se inspiravam no período anterior, nos gregos e nos romanos, quando nós sabemos hoje que não é assim. Os homens e mulheres que viveram na Idade Média, tá, eles tiveram muitas conquistas e descobriram muita coisa. Eles deixaram um legado muito grande para a gente. Então, aquela ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas é uma ideia equivocada. É uma ideia errada. A gente tem muita coisa na Idade Média, muitas descobertas, e a Idade Média não se resume só ao feudalismo. Nós que já começamos a estudar a Idade Média, nós já vimos os bárbaros, o Reino Franco, o Renascimento carolíngio. Então, só nesse pequeno, né, recorte que nós vemos, nós já vimos a invenção do livro, nós vimos no Renascimento carolíngio as escolas, que apesar de ser para poucas pessoas, a gente tem um crescimento das escolas. E a gente tem tanta coisa na Idade Média, a gente tem as universidades, tá? Nós temos, vou dar os óculos que eu estou usando agora, não é? Então, a gente tem muita coisa que nós herdamos deste período. Houve um grande desenvolvimento cultural, artístico, científico nesse período. Então, tem muitas invenções. Por exemplo, o moinho de vento, o moinho d'água, os óculos, tá? Técnica de pinturas, o relógio de areia, as universidades que surgiram, o botão de camisa, gente, o jogo de xadrez, dentre tantas outras. Tá? A ratoeira, olha só. Então, nós temos várias invenções. Então, a proposta é, vocês vão se debruçar sobre uma dessas invenções e vão contar a história desta invenção.
tá? Vocês vão contar essa história. Vou mostrar um exemplinho aqui, ó, colocando um você sabia e colocando a invenção e contando a história dela. Tem que contextualizar esta invenção.